Falar sobre o Fórum de Davos e a repercussão sobre o meio ambiente, a gente recebe agora o Carlos Bocui, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito bem-vindo. Eu não sei se eu falei o seu sobrenome certo, Carlos. Tá perfeito, é isso mesmo. Bom dia para você, Cláudia. Um bom dia. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância de um evento como esse de Davos, em que é uma primeira viagem aí que o ministro da Fazenda, o Haddad, faz, junto com a Marina Silva, uma pessoa muito reconhecida nessa área, né, lá fora principalmente, aqui no Brasil também. O que representam esses encontros, qual o peso desses encontros e de que forma o Brasil pode se beneficiar com essas parcerias internacionais? Bom, o Fórum de Davos, ele é um fórum extremamente importante porque ele trata dos rumos da economia global, né? E quando a gente fala de uma transição para a sustentabilidade, o grande carro-chefe de um processo civilizatório é a economia, né? Então, é preciso mudar a economia para você ter um modelo de sustentabilidade. Então, esses encontros são muito importantes na medida em que eles passam uma discussão sobre quais são os novos rumos da economia. No caso do Brasil, para a Amazônia, você tem que ter uma bioeconomia, né? Você tem que ter modelos diferenciados de economia que estejam de acordo com o DNA brasileiro, né? E a participação da Marina, do meu ponto de vista, foi muito bem. Ela, além de levar uma mensagem sobre a possibilidade de um modelo de sustentabilidade para o Brasil na gestão ambiental, levando uma certeza, né, no sentido de empenho do governo de proteção da Amazônia, ela também fez uma cobrança corajosa, que são os 200 bilhões de dólares que os países mais ricos devem aportar para que os países com maior vulnerabilidade possam se adaptar às mudanças climáticas. A Marina falou em 100 bilhões de dólares, porque isso foi o valor acordado lá na Conferência de Paris, na COP21. Mas, na verdade, a reivindicação por perdas e danos hoje, no nível global, atinge 200 bilhões de dólares, né? Então, eu diria que foi muito satisfatória a reunião em Davos, a presença da Marina, e nós vamos ver como isso se desdobra, né? Inclusive em aporte financeiro para que o Brasil possa efetivar a proteção da Amazônia. O Haddad falou aí em um de seus discursos lá em Davos que a questão econômica é a retomada do crescimento com sustentabilidade fiscal e ambiental e justiça social. Como o Brasil pode chegar a esse denominador comum e cuidar do meio ambiente aí sem deixar a economia de lado? Olha, eu acho que essa é a prerrogativa do século XXI, né? Todo mundo, o setor industrial, o setor empresarial, o setor econômico fala em ESG, Environmental, Social and Governance. Quer dizer, você tem que ter princípios éticos que norteiem a economia, o comportamento das empresas e também dos governos, né? Então, enquanto o Haddad ele faz essa fala de que você tem que ter sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, ele está fazendo o mesmo discurso moderno do setor empresarial no sentido de agregar todos esses valores éticos a uma política, né, de gestão. Então, isso está adequado também, mas é uma lição de casa que, na verdade, para ser realizada, ela é uma tarefa muito árdua, principalmente porque o Brasil, principalmente na região da Amazônia, acabou sendo tomado por um alto grau de criminalidade ambiental, né? Você tem 3 milhões de quilômetros de estradas clandestinas, você tem 1.600, 1.700 campos de pouso ilegais, quer dizer, fazer esse controle territorial hoje no Brasil é uma missão hercúlea, vai exigir muito recurso financeiro e empenho do governo federal em conjunto com a Polícia Federal, os governos estaduais, municipais, etc. Eu gostaria de saber qual a imagem deixada aí pela última gestão na área do meio ambiente lá fora. Porque as pessoas costumam acompanhar muito o que acontece aqui no Brasil, né? Porque a gente tem a Amazônia, que é a maior floresta aí do mundo. Qual a imagem que a gente deixou como a gente consegue recuperar essa imagem com o Haddad indo para lá e a Marina? De que forma isso beneficia o Brasil?
Bom, o último governo, infelizmente, deixou uma imagem muito negativa, né? O Brasil ficou praticamente considerado como um páreo internacional, dissociado da questão ambiental por vários motivos. Porque o Brasil, em 2019, durante a gestão Bolsonaro, se recusou a sediar a Conferência do Clima, né? É um dos eventos mais importantes hoje, é o combate às mudanças climáticas. Então, por conta disso, por conta também da criminalidade que tomou a Amazônia, da falta de gestão, da retirada das multas ambientais, isso levou a um descontrole territorial e a imagem do Brasil realmente foi muito abalada. Então, é muito importante agora que o governo brasileiro ele faça essa intervenção no cenário internacional para resgatar a credibilidade, inclusive para o aporte de recursos que foi paralisado no Fundo Amazônia, né? E que agora é retomado já aí com um volume alto de aporte financeiro, tanto da Noruega como da Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido também se propondo a contribuir, não é? Então, eu acho que a gente deve encarar essa situação hoje como um resgate do protagonismo brasileiro no cenário internacional e, por outro lado, uma ansiedade que tem o setor ambiental internacional com relação a um novo protagonismo que foi rompido com a gestão Trump e a gestão Bolsonaro. Então, o que se espera é que essa injeção de ânimo, né, de perspectiva de compromisso, possa levar a um avanço, principalmente nas conferências climáticas, que esse ano a próxima conferência vai ocorrer nos Emirados Árabes. Então, essa é a grande expectativa, que você tenha um avanço na reação do mundo frente às mudanças climáticas, que é um elemento altamente preocupante. Em relação àquela questão dos investimentos internacionais, né, que a gente perdeu na última gestão, no primeiro dia após a posse, o presidente Lula já anunciou que a gente vai voltar a ter esses investimentos, né? De que forma eles vão poder ajudar nesse combate a desmatamento e as questões críticas da Amazônia? É importante entender o Fundo Amazônia, né, que é o fundo que recebe esses recursos internacionais. Então, você tem aí grande parte desses recursos destinados a comando e controle, que é fiscalização, né? Colocar a fiscalização em campo. Então, isso é uma forma de você potencializar o operacional para a Polícia Federal, para o IBAMA, que é a Polícia Especializada em Controle de Desmatamento, para os estados, para os municípios, para os acordos de cooperação de comunidades que podem contribuir para a proteção ambiental e, principalmente, o Brasil precisa rastrear os recursos financeiros de degradação que são provenientes dos paraísos fiscais, que não têm compromisso com imagem institucional e financiam aí o crime organizado, tanto o desmatamento como a mineração, porque para se ter essa escala de criminalidade, há forte capital incorporado a esses processos, né? Então, essa identificação, esse combate depende em grande parte, desse aporte financeiro do Fundo Amazônia para que se venha aí a obter resultados positivos, paralisando esse estado de criminalidade. De volta a conversar agora com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, como é possível pensar na pauta da reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade? Olha, uma questão muito importante nesse aspecto é a inovação tecnológica, né? A possibilidade de que você utilize de inovação tecnológica para conseguir um processo de alteração do sistema produtivo que seja ambientalmente não agressivo, né? Um dos elementos, por exemplo, que a gente pode citar como exemplo é a mudança da matriz energética brasileira. E aí nós estamos correndo o risco que é a retomada no Brasil da queima de gás natural, que na verdade não é gás natural, que é gás metano-fósforo, e isso leva a um incremento das emissões brasileiras, né, de carbono. Então, é preciso que a inovação tecnológica, que é a reindustrialização do Brasil, ela seja feita com boa tecnologia e com uma mudança de paradigma em direção à sustentabilidade.
seja para a geração de energia, seja em sistemas de transporte, né, público, transporte coletivo, a retomada das questões de transporte por trilhos, que é uma questão extremamente discutida e implementada no mundo todo, e que o Brasil ainda padece no sentido de ter perdido o papel da inovação. Como é que o Brasil está hoje nessa questão da energia renovável? Eu acho que o Brasil tem oportunidades imensas de energia renovável em função da grande capacidade de instalação que existe na região tropical, né? Isso nos favorece muito, como favorece os países na região do Mediterrâneo, como Espanha. A questão é saber onde se pode trabalhar energia solar, onde se pode trabalhar energia eólica, né? O Brasil também tem áreas que são canais de vento importantes, mas já numa tecnologia que gera alguns impactos ambientais, né? Então, essa possibilidade o Brasil tem, inclusive com energia de marés, com repotencialização do sistema de energia hidrelétrica, né? Quer dizer, nós temos uma série de alternativas de biomassa que o Brasil pode se utilizar para fazer essa transição para um modelo de energia limpa. Já que a gente tem a Amazônia, isso pode significar que a gente vai ser um grande vendedor de créditos de carbono, que tanto se fala hoje em dia e pouca gente entende? Explica um pouquinho sobre esse assunto para a gente, por favor. Olha, o crédito de carbono, ele é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado você vende créditos de carbono para proteger a floresta, para que ela se mantenha em pé, né? E ela seja um benefício ambiental de sequestro de carbono, por outro lado, o mecanismo que é utilizado para o sequestro de carbono, ele não pode representar a indulgência de continuar a pecar, né? Ou seja, eu compro a possibilidade de continuar a poluir, protegendo uma floresta em outro local, né? E o grande desafio que nós temos hoje é diminuir a emissão de gases de uma forma efetiva, né? Não trocando a possibilidade de você continuar a poluir por uma proteção de uma área que sequestra carbono. Então, essa conta, ela deve ser feita devidamente no sentido de despressurizar a atmosfera, já que nós estamos aí num processo que praticamente a ciência diz está sem controle, está muito mais rápido do que nós esperávamos no aquecimento global, né? Então, o Brasil pode sim se beneficiar dos créditos de carbono. O Brasil pode se beneficiar de serviços ambientais, mas a gente tem que fazer essa conta do ponto de vista da economia ecológica de uma forma muito adequada, não permitindo que isso se transforme numa possibilidade de manter processos poluidores, mas sim diminuí-los. Muito bem, sobre questões ambientais aí do Brasil, a gente conversou agora com Carlos Bocui, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Agradeço muito a sua entrevista, a sua participação. Seja sempre bem-vindo. Um bom dia. Eu que agradeço, Cláudia. Tenha um bom dia.